Quase todo brasileiro compra pão francês pelo menos uma vez por dia, de manhã cedo, ainda quentinho, direto do forno da padaria do bairro ou da padaria dentro do supermercado, aquele cheirinho que enche o corredor inteiro e faz parecer que alguém acabou de sovar a massa ali na hora. A maioria das pessoas acredita que está comprando um pão feito do zero, naquele exato dia, por um padeiro de verdade. Na prática, uma parte enorme desse pão nunca foi realmente feita ali. O que existe por trás disso é um mercado inteiro de massa pré-assada e ultracongelada, produzida em fábricas industriais espalhadas pelo país, transportada congelada em caminhões refrigerados e apenas finalizada por poucos minutos no forno da padaria, o suficiente para dourar a casca e soltar o cheiro que engana qualquer nariz. Empresas desse setor vendem isso abertamente para supermercados como solução. O discurso comercial é literal: oferecer pão fresquinho sem precisar contratar padeiro qualificado, nem investir em maquinário de panificação. A pessoa atrás do balcão, na maioria das vezes, não sovou massa nenhuma. Ela apenas tirou uma bandeja congelada do freezer e ligou o forno. Empresas como Brico Bread, Sempre Mais e MM Foods produzem justamente esse tipo de pão francês pré-assado, ultracongelado em escala industrial, vendido diretamente para redes de supermercado com a promessa explícita de entregar a mesma experiência de um pão feito na hora, sem exigir maquinário de panificação nem funcionário treinado na loja. O pão brasileiro tem um peso cultural gigantesco, é chamado de pão nosso de cada dia em quase qualquer mesa do país, comprado diariamente por hábito, não por escolha pensada, e é exatamente esse hábito automático, essa confiança de décadas, que torna tão fácil substituir o processo por trás do balcão sem que quase ninguém pare para perguntar. Só que o pão francês da padaria é apenas a ponta do problema. Passamos semanas cruzando registros de empresas, resultados de testes independentes feitos por institutos de defesa do consumidor e reclamações reais de consumidores para descobrir quem realmente está por trás do pão de forma industrializado que lota as prateleiras dos supermercados brasileiros. O que encontramos foi um mercado dominado por pouquíssimos grupos, alguns deles multinacionais estrangeiras, escondidos atrás de marcas que soam completamente diferentes umas das outras e que, na cabeça do consumidor, ainda competem entre si. Hoje mostramos 12 marcas que você provavelmente tem no armário de casa agora mesmo, o que existe de verdade por trás de cada uma, quais realmente passaram em testes independentes e quais foram reprovadas. No final, 3 recomendações que realmente se sustentam. Comente aqui embaixo qual pão você comprou essa semana. Eu digo se ele está nessa lista. Número 12. As marcas próprias dos supermercados, Qualitá e Taek do Grupo Pão de Açúcar e as equivalentes de outras redes. O GPA sozinho trabalha com mais de 230 fornecedores terceirizados só para suas marcas próprias. Uma equipe interna avalia se cada fábrica tem capacidade de produção e monitora se os padrões de qualidade do grupo estão sendo seguidos, mas o nome de qual fábrica realmente produz aquele pacote de pão de forma qualitá na sua gôndola nunca aparece na embalagem. O mesmo grupo ainda opera a bandeira Compre Bem, voltada para o público mais sensível a preço, seguindo exatamente a mesma lógica de fornecimento terceirizado. E outras grandes redes de varejo do país adotam estrutura parecida para suas próprias marcas de pão, com fornecedor trocado periodicamente conforme resultado de licitação interna, sem qualquer obrigação legal de informar o consumidor sobre essa troca. Taek é posicionada propositalmente como a linha voltada para bem-estar e vida saudável, enquanto Qualitá é a linha de entrada de preço mais baixo, mas ambas podem sair da mesma fábrica terceirizada ou de fábricas completamente diferentes em semanas diferentes, dependendo de quem venceu a licitação de fornecimento naquele período. Número 11, Panko. Aqui a história é mais justa do que a maioria imagina. Existe um mito recorrente de que a Panko foi vendida para a Nestlé, o que simplesmente não é verdade. A empresa continua sendo 100% nacional, fundada em 1952 e ainda controlada pela mesma família desde então, sem multinacional estrangeira no comando. Isso é real e merece ser dito. Ao mesmo tempo, no Reclame Aqui, a empresa aparece atualmente com reputação classificada como regular,
nota média de 6,7 em 10 nos últimos 6 meses. E entre as reclamações mais recorrentes estão relatos de mofo em pão ainda dentro do prazo de validade. Ser independente e ser nacional não é a mesma coisa que não ter problema nenhum de qualidade, e a Panko é o exemplo mais claro dessa diferença nesta lista inteira. Vale um detalhe curioso da história da empresa. Os dois irmãos que fundaram o que viria a se tornar tanto a Panko quanto a Seven Boys chegaram a trabalhar juntos antes da separação de 1985, o que significa que duas marcas hoje vendidas lado a lado, na mesma gôndola, com embalagens e identidades visuais completamente diferentes, nasceram literalmente da mesma mesa de família. Número 10, Seven Boys. A marca nasceu na década de 1950, fundada por irmãos imigrantes japoneses, e por décadas foi uma das maiores fabricantes de pão industrializado do país, famosa por ter lançado a bisnaguinha no Brasil. Em 1985, os irmãos se separaram. Um ficou com a marca Seven Boys, o outro fundou uma nova empresa que se tornaria exatamente a Panko do item anterior, ou seja, duas marcas que muita gente ainda trata como concorrentes nasceram literalmente da mesma família. A bisnaguinha, esse pauzinho macio e fofo que praticamente toda criança brasileira já levou na lancheira, foi lançada primeiro pela Seven Boys, antes de qualquer concorrente copiar o formato, e durante décadas essa inovação sozinha sustentou boa parte da força da marca no mercado infantil. Em 2015, a Seven Boys foi comprada pela Wickbold e, como você vai ver daqui a pouco, isso teve consequências ainda maiores nos últimos meses. Número 9, Wickbold. Fundada por imigrantes alemães ainda na primeira metade do século XX, a Wickbold construiu ao longo de décadas uma reputação de marca brasileira tradicional. Cresceu comprando concorrentes menores ao longo dos anos, entre eles a própria Seven Boys do item anterior, até se tornar uma das 3 maiores fabricantes de pão industrializado do país. E, por muito tempo, isso foi verdade. O problema não está na origem da empresa, está em reclamações recentes e específicas registradas no Reclame Aqui, consumidores relatando pão integral mofado e com presença de inseto dentro do prazo de validade, além de queixas recorrentes sobre demora ou ausência de resposta do serviço de atendimento ao consumidor diante desses relatos. São reclamações nominais, públicas, feitas por consumidores identificados, não boatos genéricos de internet. Número 8, a linha Wickbold 5 zeros. E esse caso merece atenção separada, porque é praticamente um estudo de caso sobre marketing de rótulo saudável. A proposta da linha é vender a promessa de ausência de determinados ingredientes considerados menos desejáveis, um pão que se apresenta como mais limpo e mais consciente do que o pão de forma comum da mesma marca. Só que quando o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Proteste testou 11 marcas de pão de forma em busca de teor alcoólico residual capaz de acusar teste de bafômetro, justamente o Wickbold 5 zeros foi uma das 3 marcas reprovadas, ao lado de nomes que sequer se vendem como linha saudável. Linhas como essa costumam prometer ausência de corante artificial, gordura trans, lactose, conservante específico ou açúcar refinado, cada zero um gatilho de marketing pensado para justificar um preço mais alto na prateleira. Pagar mais caro por uma promessa de pureza no rótulo não impediu esse resultado específico. Número 7, Nutrela. A marca foi comprada pelo Grupo Bimbo em 2008 e hoje concentra boa parte da sua comunicação em torno da linha chamada Todo Natural, com pão 100% natural entre seus produtos mais divulgados. O texto de marketing fala em naturalidade. O que raramente aparece junto é que a Nutrela pertence exatamente ao mesmo grupo multinacional que controla outras marcas desta mesma lista e que o posicionamento de saúde de uma marca dentro de um portfólio gigante costuma ser decisão de departamento de marketing, não indicação automática de processo de fabricação diferente das demais linhas do mesmo grupo. Isso não torna a Nutrela uma marca ruim por si só. Torna apenas a palavra natural, sozinha numa embalagem, uma informação praticamente vazia, enquanto a lista de ingredientes de verdade continuar escondida atrás dela. Número 6, Balduco. Falar mal da Balduco parece impensável para boa parte dos brasileiros. É a marca líder do setor de panificados industrializados no país, pertencente ao grupo Pandurata, dono também da Visconti e da Tome,
com fábrica sede em Guarulhos e capacidade de produção que ultrapassa 200 mil toneladas de alimentos por ano. Justamente por isso, o resultado do teste independente da Proteste chama a atenção. A Balduco foi uma das marcas cujo pão, de forma, apresentou teor alcoólico suficiente para ser detectado em teste de bafômetro, o mesmo tipo de resultado que ninguém esperaria do produto mais vendido e mais confiado da categoria. Justamente porque o tamanho e a tradição de uma marca costumam funcionar na cabeça do consumidor como um atestado automático de qualidade que nenhum laboratório de verdade confirmou. Número 5, Visconti. Mesmo grupo Pandurata da Balduco, mesma estrutura industrial por trás, só que aqui o resultado do teste da Proteste foi o pior de toda a pesquisa, concentração de álcool mais de 6 vezes acima do que seria necessário para acusar o bafômetro, o valor mais alto entre as 11 marcas analisadas. Vale reforçar o contexto para não gerar pânico desnecessário. Esse álcool residual normalmente não vem de fermentação alcoólica proposital, vem da diluição de conservantes como o propionato de cálcio, e falaremos sobre isso em detalhe daqui a pouco, mas o resultado da Visconti continua sendo o mais alto registrado nesse teste específico, e isso é dado, não opinião. Curiosamente, a Visconti é mais conhecida do grande público pelos seus panetones de fim de ano do que pelo próprio pão de forma, o que significa que boa parte de quem compra esse pão específico nem associa o produto à mesma marca que enche a mesa no Natal, muito menos a esse resultado de teste. Número 4. Pullman. Aqui a história muda de direção e é importante mostrar isso com a mesma honestidade que mostramos os problemas anteriores. A Pullman pertence ao grupo Bimbo, a mesma multinacional mexicana que aparece repetidamente nesta lista, e ainda assim foi uma das únicas marcas aprovadas em todos os testes de identificação de teor alcoólico da pesquisa da Proteste, junto com apenas mais uma marca. Pullman também é hoje a marca mais lembrada espontaneamente pelo consumidor brasileiro na categoria de pão de forma, com quase metade das menções espontâneas em pesquisas de mercado, à frente de Panko e da própria Wikibold. Pertencer a uma multinacional gigante não significou, neste teste específico, pior resultado de qualidade. Número 3. Plus Vita. Mesmo a família Bimbo da Pullman e o mesmo resultado positivo se repete, a Plus Vita foi a outra marca que passou limpa em todos os testes de teor alcoólico da Proteste. As duas marcas mais antigas do portfólio Bimbo no Brasil, presentes no país desde a chegada do grupo em 2001, foram exatamente as que se saíram melhor no teste independente mais recente sobre esse problema específico, enquanto marcas de grupos concorrentes, incluindo a líder de mercado Balduco, foram reprovadas. É um resultado que não segue o roteiro simples de multinacional ruim contra empresa nacional boa. E é exatamente por isso que ele merece ser mostrado, mesmo indo contra a expectativa que o resto desta lista pode ter criado até aqui. E número 1, o motivo pelo qual quase tudo nesta lista, no fim, se conecta. Em 2001, o grupo Bimbo, multinacional mexicana, chegou ao Brasil comprando a Plus Vita e a Pullman. Em 2008, comprou a Nutrela. E em 2025, depois de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o mesmo grupo Bimbo fechou a compra de 100% das operações da Wickbold, que já era dona da Seven Boys desde 2015. O Grupo Bimbo não é uma empresa pequena tentando crescer discretamente, é a maior companhia de panificação do mundo, presente em dezenas de países em 4 continentes, e o Brasil é apenas mais um mercado nacional inteiro sendo consolidado dentro desse mesmo balanço global. Na prática, isso significa que das 3 marcas de pão de forma mais lembradas pelo consumidor brasileiro, Pullman em primeiro lugar com quase metade das menções espontâneas, Wickbold em terceiro e, por extensão, a Seven Boys, que a Wickbold já havia comprado antes, pelo menos 2 delas, e em breve todo esse conjunto pertencem exatamente à mesma empresa estrangeira. Some a isso Plus Vita, Nutrela, Ana Maria, Rap10 e Bisnaguito, todas do mesmo grupo, e sobra praticamente só a Panko como grande marca nacional genuinamente independente disputando esse mercado. O que parecia uma prateleira cheia de opções concorrendo por preço e qualidade é, na estrutura societária real, uma quantidade de empresas muito menor do que qualquer etiqueta deixa transparecer.
Antes de chegarmos às recomendações finais, um esclarecimento importante sobre o teor alcoólico encontrado nesses testes, para que ninguém saia daqui com a informação errada. O composto por trás da maior parte desses resultados costuma ser o propionato de cálcio, um conservante amplamente utilizado para inibir mofo e bactérias em pão industrializado, diluído em álcool etílico no processo de fabricação, o que pode deixar resíduo detectável em teste de bafômetro mesmo sem qualquer intenção de produzir uma bebida alcoólica. O uso desse conservante é autorizado e regulado pela Anvisa através da resolução RDC número 45 de 2010, com limite máximo definido de 1 grama para cada quilo de farinha utilizada, e agências regulatórias de outros países, incluindo a FDA americana e a EFSA europeia, também aprovam esse mesmo aditivo dentro de limites semelhantes. O detalhe mais curioso, e que já chegou a virar até reportagem de telejornal, é que testes práticos de bafômetro feitos com pão de forma comum, inclusive por departamentos de trânsito testando o próprio equipamento, confirmaram na prática esse mesmo efeito. Alguém que acabou de comer 2 fatias de determinadas marcas pode registrar teor alcoólico no aparelho sem ter bebido uma gota de álcool, o que já gerou discussão jurídica real sobre a confiabilidade do teste em situações de fiscalização de trânsito. Isso não significa ausência total de controvérsia. Existem estudos, incluindo pesquisa associada a cientistas de Harvard, relacionando o consumo regular de propionato a alterações metabólicas e possível ligação com obesidade, e relatos de profissionais de saúde associando o consumo constante à irritação da mucosa gástrica em uso prolongado. Nenhum desses estudos até o momento é conclusivo o suficiente para tirar o propionato de cálcio do mercado. E é justamente por isso que ele continua liberado tanto aqui quanto nos Estados Unidos e na Europa. Mas a existência mesmo de discussão científica séria em universidades como Harvard já deveria ser motivo suficiente para qualquer consumidor prestar mais atenção nesse ingrediente específico na próxima vez que virar a embalagem. O ponto central aqui não é pânico, é transparência. Você tem o direito de saber o que está comendo e por que aquele pão dura tantos dias na prateleira sem mofar, mesmo quando a embalagem só fala em frescor e maciez. Agora, as 3 recomendações que realmente se sustentam com dado real por trás. Primeira, se o critério para você é ter a marca mais genuinamente nacional e independente disponível em qualquer supermercado grande do país, a Panko continua sendo essa resposta. Mesmo com as ressalvas de atendimento e reclamações já mencionadas, é uma empresa familiar brasileira real, fundada em 1952, sem controle de multinacional estrangeira até o momento desta pesquisa. Segunda, se o critério para você for o resultado mais limpo em teste independente de laboratório, os dados da Proteste apontam justamente para Pullman e Plusvita como as únicas marcas aprovadas sem ressalva no teste de teor alcoólico entre as 11 avaliadas, mesmo pertencendo à mesma multinacional que também é dona de marcas reprovadas, prova de que a origem do capital sozinha não decide o resultado final na esteira de produção. Terceira, e essa vale para qualquer cidade do Brasil, procure uma padaria de bairro de verdade, que realmente sova e assa o próprio pão francês no local, e pergunte diretamente ao balconista se aquele pão veio de massa pronta congelada ou foi feito ali desde o início. Um padeiro de verdade responde essa pergunta sem hesitar. Hesitação, resposta evasiva ou mudança rápida de assunto já é resposta suficiente. E se quiser uma segunda camada de proteção, vire o pacote de pão de forma e conte os ingredientes antes de decidir. Uma lista curta de farinha, água, sal e fermento costuma significar exatamente o que promete. Uma lista longa, cheia de emulsificante, conservante e realçador de sabor, conta uma história completamente diferente da que está escrita na frente da embalagem. Desconfie especialmente de palavras soltas como natural, saudável, artesanal ou caseiro estampadas na frente do pacote, sem nenhuma explicação técnica junto. No Brasil, esses termos não têm definição legal obrigatória para pão industrializado. Qualquer fabricante pode usá-los livremente desde que não faça uma alegação nutricional específica e mensurável, o que na prática os transforma em decoração de embalagem, exatamente como aconteceu com boa parte das marcas desta lista.
Comenta aqui embaixo qual dessas 12 marcas está na sua casa agora e qual padaria da sua cidade você confia de verdade, para outras pessoas da sua região aproveitarem a dica.